Tô gravando, tá? Então, ó, nesse circuito aqui, ele é um circuito que tem duas malhas. Lá no vídeo que eu coloquei do professor da Unicamp, ele falou que tem 3 nomes que a gente tem que saber. O que significa um nó, o que significa um ramo e o que significa uma malha. Olha, são 3 nomes poderosos, né? Então, um nó é um ponto onde divide corrente, né? É um ponto onde tem cruzamento de fio. Então, puxa vida, se a corrente, por exemplo, sai desse gerador, ela vem só tem um caminho para ela percorrer, ó. Quando ela chega nesse ponto, uma parte dela pode descer e uma parte dela continuar. Então, isso aqui é um nó do circuito, ó. Ele divide corrente, eu tenho cruzamento de fio, né? Aqui o fio só dobrou, então isso aqui não é nó, o fio só deu uma dobradinha. Aqui o fio continuou, ó. Aqui também o fio só dobrou, mas quando eu chego aqui, olha que interessante, né? A corrente que vem aqui, ela pode tanto subir quanto ir para frente. Então aqui os fios estão cruzados. Isso aqui é um outro nó, tudo bem? Então aqui eu tenho o nó A e aqui eu tenho o nó B. O X, Y, o MN, né? Batiza ele com uma letrinha, o nó de cima e o nó de baixo. O que é o ramo? O ramo é uma parte do circuito que liga os nós. Então, por exemplo, entre o nó A e o nó B, eu tenho o ramo do meio. Entre o nó A e o nó B, eu tenho o ramo da direita. E entre A e o B, eu tenho o ramo da esquerda. E prestem bem atenção, para cada ramo, eu tenho um valor diferente de corrente. Então, se eu falar que a corrente que está percorrendo o ramo da esquerda é I1, no meio vai ser, por exemplo, I2 e à direita vai ser I3. Então, eu tenho 3 correntes diferentes percorrendo esse circuito, tá bom? E o que é uma malha? Uma malha é um caminho fechado, né? Então, eu consigo ver 3 malhas aqui, ó. Se eu sair do ponto B, caminhar, olha, e voltar para o ponto B, eu percorri um caminho fechado do lado esquerdo. Se eu sair do ponto B e voltar, e olha, eu andei, ó, saí de B e voltei para B. Então, eu percorri um caminho fechado pela direita. Mas eu posso sair de B e fazer isso aqui, ó, olha, e voltar para B. Então, esse circuito ele tem 3 malhas possíveis, 3 ramos e 2 nós. Só voltando lá, vocês entenderam direitinho o que é nó, o que é ramo e o que é malha? Pode dar uma respondidinha no chat, pessoal. Vocês conseguiram? Facinho. O professor da Unicamp fala isso com uma maestria assim maravilhosa. Eu estou falando numa linguagem bem simples, mas que vocês conseguem entender, né? Então vamos batizar. Vamos lá. Então, olha, eu não sei se esse é o sentido correto da corrente. Eu não sei, pode ser que não seja. Vou chamar essa corrente de 1. Então presta bem atenção, ela saiu desde o B aqui, ó, atravessou esse circuito, saiu de B e foi até A, percorreu um ramo. Então essa é I1, tá? Daí eu vou falar que tem uma corrente aqui, ó, que sai de A e vai até B pelo meio, né? Essa corrente aqui eu vou chamar de I2. E vai ter uma outra corrente que vai percorrer o ramo da direita. Essa corrente aqui eu vou chamar de quem? De I3. Tudo bem? E aí que vem o problema, porque se eu tenho 3 incógnitas, I1, I2 e I3, o que eu preciso? De 3 equações. Eu vou montar um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, né? A primeira lei de Kirchhoff é chamada a lei dos nós. Então, o que diz a lei dos nós? A somatória das correntes que entram em um nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Isso aqui é conservação da carga, né? Então, se eu tenho corrente, entra 10 e sai 7, para onde foi o resto, né? Não tem servidor de corrente, então se entra 10, a soma do que sai tem que ser 10. Então, se eu olhar o nó A, quem está entrando no nó A? I1. Quem está saindo? I2 e I3. Então, eu tenho a primeira equação do meu sistema, né? I1, que está entrando, é igual a I2 mais I3. Essa aqui é quando eu olhei o nó A. Se eu olhar o nó B, quem está entrando no nó B? Ó, I2 está apontando para dentro e I3 está apontando para dentro. Quem está apontando para fora? O I1, né?
Então, se eu fosse olhar o nó B, eu ia escrever assim, ó, I2 mais I3 é igual a I1. Mas vocês conseguem perceber que é a mesma equação? Se eu falar que I1 é igual a I2 mais I3 e que I2 mais I3 é igual a I1, é a mesma equação. Então, tanto faz olhar o nó A ou o nó B, eu vou ter uma equação só. Pessoal, até aí tudo bem? Tá bom? Agora, o que eu vou fazer, né? Do mesmo jeito que a gente aprendeu, né? A usar o U de A igual a zero, né? Somando as tensões numa malha, né? Que é o único caminho fechado, eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, eu vou fazer isso para essa malha aqui, ó, esse caminho fechado, que eu vou falar que é a malha alfa, e depois eu vou fazer a mesma coisa para essa malha que eu vou chamar de malha beta, tá? Então, eu vou percorrer a malha alfa saindo de um ponto e andando junto com a corrente 1. Então, vou sair do ponto B, ó, junto com o I1 eu passo por esse dispositivo, volto, venho aqui, ó, passo por esse resistor e vou para esse dispositivo de 20 volts e volto para o ponto B, né? Então, vou começar. Vou escrever a segunda equação no meu sistema. Então, vou lá. Olha, saí do ponto B, não tem nada, ó. Opa, encontrei esse dispositivo de menos para mais, eu estou aumentando a DDP, então eu tenho uma contribuição de 30 volts. Daí continuo, né, ó. Opa, quando eu cheguei aqui, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um resistor de 8 vezes uma corrente 2. Então, o resistor consome energia, por isso que é menos R vezes I. Só que é o I2 que está percorrendo esse resistor. E eu desço, eu vou do positivo para o negativo. Então, eu estou diminuindo a minha tensão. Então, esse dispositivo consome de 28 volts a energia. E eu termino em B, tudo bem? Então, a somatória disso tudo aqui tem que dar zero, né? A única coisa que eu posso fazer nessa equação é dar uma melhoradinha, né? 30 tira 28, isso aqui dá quanto? Então, eu vou ter que menos 8 e 2, mais... Ai, desculpa, meu querido, é 20. Ai, obrigado, irmão. Poxa, ai, por que eu botei 28? Ai, meu lindo, peraí. Ó, você tá certinho, ó, é 20, tá vendo, ó? Ó, é 8 aqui, aqui é 20. Então, você tá correto, ó. Então, é mais 30 e aqui é 20, ó, menos 20. Então, mais 30 menos 20, isso aqui vai dar o quê? Mais 10, é igual a zero. Obrigada, irmão. Tudo bem? O que dá para calcular aqui? Isso. Então, mais 10 passa para o outro lado, menos 10, né? Fica uma equação fácil, ó. Menos 8 e 2 é igual a menos 10. Então, multiplico tudo por menos 1, fica positivo dos dois lados. Quem que é o I2? É 10 oitavos, né? 10 oitavos é a mesma coisa que 5 quartos, né? 5 dividido por 4, se eu não me engano, dá 1,25. Vocês querem dar uma divididinha para mim? Dá 1... Acho que é isso mesmo. Tudo bem? Bom, achei o I2. Vamos agora olhar a malha beta para ver se a gente consegue encontrar algum I. A gente vai ter que montar a equação agora para a malha beta, né? Só tem um problema, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? Olha, se eu sair do ponto A e ir andando, ó, eu estou indo a favor do I3, tá vendo? Só que quando eu vou fechar o circuito, eu vou subir e o I2 está descendo. Então, quando você está andando contra a corrente, é como se você estivesse fazendo o contrário. Se o resistor, no sentido normal da corrente, ele recebe energia, no sentido contrário, é como se ele produzisse energia. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? O sentido que você caminha, se ele for a favor da corrente, então eu vou ter uma queda de tensão nos resistores. Mas se eu estiver andando contra a corrente, eu não tenho uma queda, eu tenho um aumento. É como se eu tivesse a bateria que ela está descarregando, ela está produzindo energia elétrica no circuito. Mas tem uma bateria que é recarregável, né? Então, quando você coloca a bateria e você está carregando a bateria,
ela não está produzindo energia, ela está consumindo energia do circuito. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então, eu vou lá, ó, saí do ponto A, né? A corrente agora é I3 nesse ramo aqui. Então, esse resistor, eu estou andando no sentido da corrente, então ele vai consumir menos 23. Legal? Daí aqui tem outro resistor, a corrente é I3, o resistor é 12, qual a tensão que ele está consumindo? É o R vezes I, vai ficar menos 12 e 3, legal? Daí eu venho aqui, ó, aqui eu estou andando do mais para o menos, do mais para o menos está tendo uma queda, né? Então isso aqui é menos 28 volts. Agora eu vou subir o circuito, ó. Agora eu vou do menos para o mais. Do menos para o mais, o que está acontecendo? Eu estou aumentando em quanto? Em 20 volts, então é mais 20. E aqui eu estou subindo, mas o I2 está descendo. Então eu não estou perdendo energia, eu estou produzindo o quê? 8 vezes o I2. Isso aqui é igual a zero. Então montei a equação para aquele circuito, né? Eu vou lá, menos 23 com menos 12 e 3, isso aqui vai ficar menos 32 e 3. Aqui eu tenho menos 28 mais 20, isso aqui fica menos 8. E aqui eu tenho mais 8 e 2, né? Só que o I2, olha que interessante, eu descobri que é 1,25. Então, eu posso trocar o I2 pelo valor que eu tenho, 1,25. Isso aqui é igual a zero, né? Se eu olhar com um pouquinho de cuidado, eu tenho uma equação que eu só tenho I3, então eu consigo calcular o I3. Então, vou lá. Então, eu tenho menos 32 e 3, menos 8. Aqui eu tenho 8 vezes 1,25, isso dá 10. Eu queria só que vocês verificassem se é 10 mesmo, né? Tá bom? Então, eu vou ter agora aqui menos 32 e 3. Aqui, menos 8 mais 10, isso aqui dá mais 2, né? Mais 2 vai passar para o outro lado, menos 2. Então, eu vou ter que o meu I3 vai ser igual a 2 sobre 32 avos. Isso aqui é 1 sobre 16, né? Alguém consegue dividir 1 sobre 16 para mim, por favor? 6,25, né? Ampere. Tá aqui, tá bom. Agora, se eu falar, credo, professor, para que ele está fazendo tudo isso, né? O que ele queria nesse exercício? Ele quer a leitura do amperímetro. E o amperímetro é onde está passando a corrente que eu estou chamando de I1, né? É aqui que estava o meu amperímetro, ó. E quem que é o I1? Bom, quando eu montei a equação, I1 quem que é? I2 mais I3. Mas eu achei o I2 deu 1,25. Eu achei que o I3 deu 0,0625, então eu achei o I1. Eu sei que o I1 é o I2 mais o I3, ou seja, o I1 é igual a 1,25 mais 0,0625. Com isso, eu acho a corrente que está passando lá em cima, né? Vai ficar 1,2... Não, peraí. Aqui eu tenho 6, né? Então, alguém pode me ajudar a fazer? Vai dar... Isso, certo? 125 amperes. Ou 1,3 amperes aproximadamente, né? Essa vai ser a leitura do amperímetro. Então, aquele amperímetro eu escrevo assim, LA, leitura do amperímetro é 1,3 amperes. Tudo bem? Então, esse é um circuito mais complicado, por quê? Porque ele é um circuito de duas malhas, né? Então, como eu tenho nós, em cada ramo, que é um ponto, é um trecho do circuito que liga dois nós, eu tenho uma corrente diferente. Então, se eu tenho 3 ramos, eu tenho 3 correntes, I1, I2 e I3. Tudo bem o que eu falei?